água que salta para a eternidade. Água viva. Esta é o que deve ser oferecido ao mundo, ao terceiro milênio. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser conhecida. Neste terceiro milênio, os homens estão perdendo este caminho. Os homens estão perdendo de vista o caminho de Deus. Estão construindo suas estradas na sua própria força. Isso está trazendo trevas ao mundo. Estamos entrando na caverna escura de Platão, onde que vemos a sombra, 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 sombras. E daí a pouco aquelas sombras tornam a realidade. Tornam a realidade. Tornam a realidade. Tornam a realidade. A sombra vira realidade aos olhos do homem. E o homem olha para as sombras e diz, aí está a verdade, aí está a verdade, aí está a verdade, aí está a verdade. Vivem de narrativas, passam a viver de narrativas, 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 narrativas. Passam a viver de narrativas e acreditam de pé juntos que aquela narrativa é a verdade. A 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 sombra é a luz. A sombra é a luz. Passam a crer desta maneira. As trevas é a luz. As trevas é a luz. As trevas é a luz. E sai andando pelos caminhos das trevas. Sai andando pelos caminhos das trevas. Pisando nos caminhos das trevas. Aí muitos se assustam e dizem que tempos tenebrosos nós estamos vivendo. Tempos tenebrosos nós estamos vivendo. Tempos tenebrosos estamos vivendo. Estamos caminhando no caminho dos homens. Estamos caminhando na filosofia dos homens. Estamos caminhando nas propostas dos homens. Esquecemos o que Jesus Cristo disse. Dê a César o que é de César. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a César
o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Jesus mostrou os dois caminhos, o materialismo e o espiritual. O materialismo e o espiritual. O materialismo e o espiritual. As trevas e a luz. 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 Jesus mostrou esse caminho. Jesus mostrou este caminho. Mas os homens materialistas de nossa época estão sustentando o caminho. O caminho dos homens. O caminho de César. O caminho de César. O caminho de César. E muitos estão dizendo, não há Deus. Não há Deus. Não há o diabo. Não há o diabo. É isso que muitos estão sustentando. Muitos escritores, muitos filósofos modernos. É tudo criação do homem. Tudo o que existe é criação da mente humana. É isso que eles falam. Criação da mente humana. O diabo e Deus é criação da mente humana. Dizem os materialistas de hoje. E apontam este caminho para esta geração. Apontam este caminho para esta geração. Não há Deus, não há o diabo, não há espírito. E aí nós caímos nos caminhos da caverna escura de Platão. Caímos nas narrativas humanas. Nas narrativas humanas. Nas narrativas humanas. E aí o resultado é esse. O resultado é esse. Confusão. 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 Saímos dos caminhos de Jesus Cristo. Saímos das propostas de Jesus Cristo. Ele falou, gente, eu não vim falar de mim mesmo. As mensagens que eu trago são mensagens do alto. Eu as vi e a testemunhei. Eu vim do alto. Palavras de Jesus Cristo. O caminho da verdade está diante dos nossos olhos. O caminho da verdade está diante dos nossos olhos. O caminho da verdade está diante dos nossos olhos. O caminho da verdade está diante dos nossos olhos. Está nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. Ali está a matéria. Ali estão os ensinamentos de cada dia. Ali está a água viva. A água viva. A água viva. A água viva. A água que salta para a eternidade. A água que salta para a eternidade. Ali está a fonte
Nas Escrituras Sagradas está a nossa fonte. Nas Escrituras Sagradas está a nossa fonte. Na Escritura Sagrada está a nossa fonte. É ali que vamos beber a nossa bebida diária. A bebida diária. A bebida diária que salta para a eternidade. Que salta para a eternidade. É ali que vamos encontrar o caminho da luz. O caminho da luz. O caminho da luz. O caminho da retidão. O caminho da retidão. O caminho da retidão. O caminho da retidão. É simples assim. É simples assim. Mas o homem não quer olhar para a luz. O homem não quer olhar para a luz. O homem não quer dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A separação. Deus disse: os meus caminhos, os meus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas o homem materialista está olhando para o seu próprio umbigo. Está olhando para o seu próprio umbigo. O homem narcisista, olhando para si mesmo. Olhando para si mesmo e se achando belo e maravilhoso. E é justo que ele se ache belo e maravilhoso. Pois ele esqueceu. Ele esqueceu que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é maravilhoso. O homem é um ser maravilhoso. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. É maravilhoso. É um cidadão de primeira classe. É um cidadão de primeira categoria. Aí está a visão do homem. A visão do homem. Mas quando ele escolhe olhar para César, o caminho de César, e abandona o caminho de Deus, e não dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aí ele se perde nos seus espelhos. Ele se perde nos seus espelhos. O homem perde-se nos seus espelhos. Nos seus espelhos. Nos seus espelhos. Nos seus pensamentos. Nos seus pensamentos. Na sua filosofia. Na sua estrada. O homem perde-se na sua estrada. E olhando para si mesmo entra na escuridão. A escuridão da sua alma. Aí a gente vê as construções dos homens, são maravilhosas. Maravilhosas, um avião é maravilhoso. Mas daí a pouco aparece um cara e coloca uma metralhadora no avião. Coloca uma bomba atômica no avião. E aí? Destruição, destruição. Destruição, 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 morte, morte, morte. Aí está o caminho dos homens. O século passado a gente contemplou 2 guerras mundiais. No século passado nós contemplamos as ideologias materialistas, marxistas.
E o resultado foi 100 milhões de assassinatos. 100 milhões de assassinatos sobre a bandeira da revolução. A revolução, a revolução, a revolução. E revolução para eles significava progresso, avanço. E o que é revolução? Fratricídio, 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 fratricídio. E o que é fratricídio? É irmão matando irmão. Irmão pegando em arma para matar irmão em nome da revolução. Assassinatos, assassinatos, assassinatos. E aí está o pensamento do homem quando entregue ao próprio homem. Quando o homem se debruça para pensar os seus pensamentos, ele traz para nós sombras, horrores, pesadelos, morte, destruição. Aí está o homem apegado a seus caminhos, às suas cogitações, às suas cogitações. O homem e suas cogitações, suas narrativas, suas narrativas, suas narrativas, sombras, 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 falsas promessas, falsas promessas, falsas promessas, engodo, 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 engano, engano, engano. Aí está o homem e suas ideologias. O homem e suas ideologias, quando ele olha para os seus pensamentos, é um desastre para a humanidade. É necessário, esse terceiro milênio, nós olharmos para a Bíblia. Olharmos para a Bíblia. Olharmos para a Bíblia. Lá estão os pensamentos de Deus. Lá estão os pensamentos de Deus. Lá estão os pensamentos de Deus. Na Escritura Sagrada estão os pensamentos de Deus. É ali que vamos encontrar o caminho da paz, o caminho da luz. É assim que nos elevamos a nível de filhos de Deus. A nível de filhos de Deus. A nível de filhos de Deus. Somente as Escrituras Sagradas vão mostrar para você que você é filho. Você é filho. Por isso que Jesus, no Pai Nosso, disse: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Está dizendo que nós somos filhos de Deus. Jesus está apontando que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aí está o modo como Deus nos vê. Aí está o modo como Deus nos vê. O modo como Deus nos vê. Aí está o ponto de vista de Deus. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho de Deus. É assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê. Pois você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus. Você foi criado por Deus. Isso nos mostra o caminho da fraternidade, o caminho horizontal da vida, o caminho da fraternidade. Somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais, não tem um melhor que o outro. Não há cidadão de segunda categoria, não há cidadão subdesenvolvido. Somos filhos de Deus, filhos de Deus.
irmãos, cidadãos de primeira classe, filhos do Criador. Então vamos dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Ensinamentos do primeiro século, dados por Jesus Cristo, e que chega a nós hoje com a grande claridade. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E esse maná deve ser servido cada dia. Cada dia. E você vai encontrar esse maná onde? Num caldeirão. Num caldeirão cheio de luz, cheio de maná eterno, cheio da água viva que salta para a eternidade. E esse caldeirão é a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. É lá que você vai ver o que Deus quer. É lá que você vai ver a vontade de Deus. É lá que você vai conhecer a realidade, o caminho da retidão. Que Deus nos ajude a olhar para o ponto de vista certo, para o ponto de vista certo, para as Escrituras Sagradas. Amém.